Tindolele, tindolala, uma história eu vou te contar. Tindolele, tindolala, uma história sonolenta eu vou te contar. Mas primeiro eu vou descansar. Acorda! Tá na hora da história! Deixa eu me arrumar. Tô pronta. Olá, galerinha! Tudo bem? Você eu não conheço. Eu acho que você é novo no canal. Então, seja bem-vindo ao canal Fada Neu Conta Histórias. Aqui você vai encontrar muitas histórias e eu tenho certeza que você vai querer assistir todas e não vai perder nenhuma. E quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Vem com a gente! A história que eu vou te contar hoje é muito legal. Domingo, início da noite, é muito bom pra gente dormir, né? Amanhã, segunda-feira, tem que levantar cedinho, ir pra escola, ir estudar, trabalhar. Então hoje é um dia perfeito, principalmente com a chuvinha que está lá fora. Mas a história que eu vou te contar hoje é de um rei muito dorminhoco. No tempo do Era uma vez, há muito tempo atrás, existia um rei. E esse rei adorava dormir. Todas as noites ele pedia para seus criados trazerem um copo de leite bem quentinho e com alguns biscoitos. Após tomar o seu leite, comer todos os biscoitos, ele dormia. E pegava no sono e ninguém acordava. Só que esse rei era tão dorminhoco que ele começou a levantar muito tarde. Ficava acordado no início da noite, a mesma coisa. Tomava o seu leite, comia o seu biscoito e dormia. Só que, com o passar do tempo, ele começou a dormir muito mais. Começou a emendar uma noite na outra. E ninguém mais conseguia acordar aquele rei. As pessoas começaram a ficar preocupadas, porque além do rei dormir, o sol também dormiu. E assim, uma noite emendava na outra. E o rei dormindo, o sol nem sequer mais aparecia. Os seus súditos estavam começando a passar necessidades, passar fome. Sendo assim, resolveram ir embora do reino. Ficou somente os animais. E o rei, dormindo, não viu nada do que estava acontecendo. E os animais, muito preocupados, porque todas as pessoas de lá saíram, também estavam passando necessidades. Então, os animais fizeram uma reunião e resolveram acordar o rei.
O primeiro que foi convocado para acordar o rei foi o rato. Isso mesmo, o rato. Porque o rato é muito conhecido e muito famoso por ele roer a roupa do rei de Roma. Então, ele era o animal perfeito para acordar o rei. Ele chegou no castelo, foi logo subindo em cima da cama aonde estava o rei, todo esticadão, roncando. E o rei não percebeu nada. E o rato já foi logo tratando de trabalhar. E começou a roer a meia do rei. O rei até sentiu uma coceguinha no pé. Mas acordar que era bom? Nada. Então o rato foi subindo. E subiu em cima da barriga do rei. O rei não sentiu nada. O rato começou a roer o camisolão do rei. E vocês acreditam que ele não percebeu e continuou lá? O rato chegou bem pertinho da coroa do rei. Porque sim, ele era um rei, ele dormia de coroa, jamais ele tiraria. Ele roeu toda a coroa do rei. E o rei? Nada. O rato era muito famoso, porque até os gatos gatanos tinham medo dele. Mas a partir daquele dia, ele foi desmoralizado. Quando os ratos souberam que ele não conseguiu acordar o rei, os gatos começaram a correr atrás do rato. E depois daquele dia virou pega que te pega, pega que te pega, pega que te pega, do tamanho do mundo. O rato teve que sair da cidade de vergonha. Como o rato não conseguiu, eles foram logo tratando de dar o serviço para um outro animal. Então, foi chamado o sapo. Sim, o sapo, porque ele era muito famoso por beijar princesas, conhecer castelos, se transformar em príncipe. Claro que ele resolveu ficar no formato de sapo até para poder beijar mais princesas. Quando ele chegou lá no castelo, ele já foi logo dando salto e subiu em cima da cama e começou: Harold, Harold, Harold. Nada. O rei nem sequer se mexeu. O sapo foi subindo, 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 pulando por toda a cama do rei e fazendo aquele barulhão terrível. E o rei nem aí. Ele foi bem pertinho do ouvido do rei e pegou e achou bem alto: Robert, 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 no ouvido do rei. Vocês acreditam que o rei não acordou? O sapo, vendo que não tinha o que fazer, foi logo tratando de sair de fininho. Já imaginou se alguma princesa fica sabendo? Nunca mais vai querer dar um beijo no sapo. Então, mais um animal foi convocado. Desta vez, foi convocado alguém tão importante quanto o rei dormiu. Sim, foi convocado o leão, pois afinal nós estamos falando de um rei. Então nada melhor do que um rei acordar o outro rei. Sim, nós estamos falando do leão. E o leão, quando entrou no quarto, arrumou a sua juba todo imponente. Claro,
o outro rei estava dormindo, mas ele precisava chegando no quarto do rei. E ele arrumou a sua juba, se posicionou e deu o maior berro. As paredes do castelo estremeceram. O rei ele até se virou para o outro lado. Mas nada de acordar. O leão ficou envergonhado e pensou: vou sair daqui de fininho. Já imaginou se eu acabo perdendo a minha coroa por não acordar esse rei dorminhoco? E saiu de fininho. E lá o rei continuou a dormir. Todo mundo estava apavorado. Todos os animais não sabiam mais o que fazer. Pois, afinal de contas, o que seria daquele reino? Com um rei dormindo e roncando de se babar. Quando todos os animais tinham perdido a esperança, apareceu um pardalzinho. E entrou pela janela do quarto do rei e ficou pertinho do rei. Chegou bem perto do seu peito e pertinho do seu coração. Fez um bem baixinho. Vocês não vão acreditar. O rei acordou. Sim, o rei acordou com um barulho bem baixinho. Olhou para o pardal, sorriu. Bom dia, pardalzinho. Que belo dia! E ele, todo feliz, abriu a janela e disse: bom dia, meus súditos. Mas ninguém respondeu. O rei perguntou para o pardal o que tinha acontecido. Então, o pardal contou para ele que fazia muitos anos que ele estava dormindo. Como as pessoas estavam passando necessidades, todas foram indo embora. Foi uma, foi outra, e de repente não tinha mais ninguém ali. O rei, apavorado, pediu para que o pardal todos os dias o acordasse. E assim o pardalzinho começou a fazer. E todos os dias, junto com o rei, o sol acordava e brilhava. E as notícias foram correndo para todos daquele reino. E os animais começaram a contar para animais de outros lugares, de outros reinos. E assim a notícia foi se espalhando. E as pessoas daquele reino foram voltando, e dizem que aquele reino é o reino mais rico de todo o mundo. E o rei e o pardalzinho viveram felizes para sempre. Viu? E aí, galerinha, gostaram da nossa história de hoje? Conseguiram acordar com a nossa história? É muito legal, né? O nome dessa história é Quem Vai Acordar o Rei? A autora é a Jussara. E se você gostou, deixa o seu like no nosso canal, contando pra gente, que é muito importante o seu like para ver se vocês gostaram. Mas agora eu vou descansar um pouquinho, tá? Boa tarde.